Está no ar. Programa Vozes do Universo. Vozes do Universo. Vozes do Universo. Apresentação do escritor extradimensional Fábio Del Santoro. Fábio Del Santoro. Bom dia, boa tarde, boa noite, aonde você estiver. Agora você está aqui na nave PVU. E-mails na semana. Bom dia, boa noite, boa tarde a todos os ouvintes do PVU. Um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde para você também, Fábio. Aqui quem está falando novamente é o Davi Elias Favoreto, aqui de Curitiba. Já tive as minhas participações no PVU. Lembra, Fábio, quando eu conversei com você aí no PVU, que eu mandei a gravação dizendo que eu sentia que em breve eu teria que começar a escrever algumas coisas também, talvez abrir um canal e tudo? Por enquanto abrir um canal do YouTube necessariamente não. Mas escrever algumas coisas, eu já estou escrevendo muitas coisas. E eu quero ser breve, mas eu gostaria de colocar para os ouvintes do PVU e para você também, que, Fábio, eu e minha esposa, nós conhecemos dois seres extremamente maravilhosos. Caso você queira achar interessante, você pode até confirmar com eles. Eu e minha esposa, nós conhecemos a Túnia e conhecemos o Vitsu. Os dois estiveram aqui no nosso apartamento. A Túnia, uma pessoa de uma vibração extremamente alta, uma pessoa extremamente amorosa, muito comunicativa, né? E extremamente curiosa também a respeito das nossas peculiaridades do nosso dia a dia, né? O dia que ela esteve aqui, primeiro veio ela, depois veio o Vitsu. O Vitsu ficou calado praticamente o tempo todo, só observando. A Túnia já super comunicativa, falando. Eu e até a minha esposa, a gente até brincou aqui que ela ficava com a pranchetinha sideral dela, anotando tudo que a gente falava, tudo que a gente fazia, ela estava anotando, né? Inclusive a minha esposa deu algumas recomendações a ela, que ela achou muito interessante, que ela falou, nossa, nunca ninguém tinha falado isso pra gente, né? Algumas coisas que a minha esposa acabou comentando com a Túnia, que a Túnia achou muito, muito legal, muito interessante, né? E ela esteve aqui, né? E foi mais de uma vez, inclusive, ela veio esta vez, mas teve uma outra vez que ela veio também, que ela se comunicou com a gente. E uma coisa muito interessante, uma das comunicações, o que aconteceu? Nos foi revelado a nossa essência, tanto minha quanto da minha esposa. Revelar publicamente ainda nós não podemos, né? Eu até perguntei, posso falar para ele, né? Comentar com o Fábio no PVU o que foi falado para a gente? Não, ainda não pode. Né? Aguarde mais um pouco, que terão outras considerações que ocorrerão lá na frente. Mas só para deixar gravado aí que nós dois os conhecemos. Inclusive a Túnia me auxiliou numa coisa que a minha esposa, porque eu falei para minha esposa que eu não conseguia enxergar como minha esposa enxergava. E minha esposa falou, você tem que ver as coisas para conseguir enxergar todos os seres, né? O que a gente chama aqui de seres siderais, né? Seriam, né? Você tem que enxergar com os olhos do coração, olhos puros do coração, como se fosse uma criança. E eu tentei me concentrar para enxergar, né, a Túnia, e eu senti a Túnia colocando a mão no meu ombro e falando, sempre veja com os olhos do coração. Né, uma coisa muito boa, uma energia, uma vibração muito boa. E uma coisa que ela passou muito interessante para a gente foi a respeito da utilização da pedra da Túnia, né, de utilizar a pedra da Túnia para desintoxicação de alimentos.
se a gente não está consumindo alimentos orgânicos, livre de agrotóxico, a gente não sabe exatamente a procedência, né? Colocar, igual a gente faz com água sanitária, coloca umas gotinhas de água sanitária, colocar numa bacia a pedra da túnia, a água, deixar lá de 30 a 40 minutos, né, aonde todas aquelas verduras, frutas, aqueles alimentos, todos eles vão ser desintoxicados. Todas as suas toxinas maléficas, né, serão retiradas, pelo menos, se não todas, boa parte delas. E a coisa boa disso é que aquela água que sobra, a água com água sanitária, a gente joga fora. Aquela água, se a gente quiser, a gente pode tomar também, que ela está totalmente livre de patógenos, de coisas ruins. Então ela falou isso também para esterilização, né, dos alimentos. Isso pode ser feito com qualquer coisa. Se eu quiser pegar uma bacia com água e colocar uma lata de massa de tomate ali dentro, eu também posso colocar a mesma massa de tomate dentro da lata, por exemplo. Eu coloco ali, deixo 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, dependendo do tempo, né? Ela falou que esse tempo, no meu caso, no nosso caso aqui, a gente pode testar se deu certo, já desintoxicou totalmente aquele alimento utilizando o pêndulo, né? Foi a dica que eles deram, porque a gente tem uma ligação muito forte com o pêndulo, né? Então, seria isso, Fábio. Tanto eu quanto a minha esposa gostaríamos de agradecê-lo, né? Porque você foi um dos protagonistas que, né, ajudou, né, a gente nesse despertar, né? A própria Túnia falou, eu perguntei uma vez, né, o porquê que todos esses seres siderais estavam frequentando a nossa casa. A primeira coisa que ela falou foi: vocês escolheram o todo. Então a gente se sente lisonjeado e a gente gostaria de agradecer. Muito obrigado a você, Fábio, a todos os seres que, digamos, você passa a mensagem deles aqui, e a gente está recebendo, além, né, da Túnia e do Vitsu, que já estiveram aqui, né, a gente tem um comandante felino aqui sempre, né, que ele tem uma certa empatia com a gente, né? A minha esposa, inclusive, bate de frente muito com ele, que ele fica rosnando para ela o tempo todo, mostrando os dentes. A Túnia até falou, que a minha esposa comentou com a Túnia o seguinte: nossa, mas ele é muito sério, né? Ele puxa minha orelha o tempo todo, ele briga comigo, né? E daí a Túnia falou: não, agora eles são mais calmos, você precisa ter visto como eles eram há um tempo atrás. E eu explico para minha esposa o porquê disso, conto um pouco da história dos felinos que eu conheço, né? Mas a gente tem uma relação muito boa. Ele vive aqui porque ele tem digamos, ele está lotado aqui nesse apartamento, né, meu e da minha esposa, com um fim determinado, que ele tem que executar uma determinada missão que foi passada para ele aqui. E existem outros seres aqui que convivem também, que mais para frente a gente vai poder estar revelando isso, inclusive revelando as transcrições que esses seres passam para a gente, das informações e dos procedimentos que nós temos que realizar, porque tudo tem que ser feito uma mudança. Já que eles falaram, a gente aceitou o todo, né, para que essa relação seja mantida, seja duradoura e a gente evolua cada vez mais, sempre mais, né, a gente tem que executar, em contrapartida, nós temos que mudar alguns hábitos e fazer algumas outras coisas também, né, justamente para que essa ligação com o todo fique cada vez mais forte, né, e muita luz sempre para todos. Seria isso. Muito obrigado a todos e muito obrigado a você, Fábio, né, por tudo que você tem falado, e todos esses seres que trabalham com você, que alguns deles estão, digamos assim, literalmente frequentando a nossa casa também. Amor e luz a todos. Como os próprios seres dizem, boa parte deles, força e fé no todo. Muito obrigado. Oi, Davi, tudo bom? Hoje você me traz um depoimento, uma questão bastante interessante, que vai me permitir falar mais amplamente sobre essas coisas, né? Bom, em primeiro lugar, eu não tenho condição de dar o meu aval
quanto a essa sua experiência. E, entretanto, fico pensando quantas pessoas desde o início desse trabalho, eu recebi muitos e-mails de coisas parecidas, quantas pessoas falaram que estiveram com a Túnia, que estiveram com o Vitsu e assim por diante. E o que eu não quero é que você me entenda mal, por não abalizar, né, essa sua experiência como real ou não real. Não cabe a mim te dizer isso. Mas cabe a mim explicar para você que a comandante Túnia dificilmente, mas muito dificilmente, vai aparecer na casa de alguém. Como é que eu posso te explicar isso? Vou começar explicando de forma como ela mesma diria para mim, né? E ela sempre disse: eu não sou um espírito. Isso para mim já é uma coisa que muda o nosso direcionamento quando falamos de uranianos e outros seres extradimensionais. O temperamento da comandante Túnia não é engraçado. Ela é fria, é um ser muito amoroso, tem muita amorosidade, mas se ela estivesse aqui do meu lado agora, nesse momento, ela estaria numa posição de frieza, de dentro das capacidades que ela tem como um ser uraniano, de tentar expressar algo, mas muito dificilmente ela falaria, porque existe uma dificuldade mecânica para que isso aconteça. Eu não entendi direito até hoje quais são as formas suas de contato, ou de sua esposa. Eu não sei se vocês veem na tela mental, se vocês estão falando que vem assim, vocês andando na casa. Então, em relação à comandante Túnia, eu posso te garantir que ela não iria na sua casa e não iria na casa de ninguém. Porque o trabalho dela, apesar de ser aqui na Terra e dela estar por trás de muitos projetos terrestres, ela não se expõe dessa forma. Então, talvez você e muitas outras pessoas que me mandaram e-mails durante esses anos todos, desde o lançamento do primeiro livro com ela, talvez estejam recebendo visitas de espíritos que vamos dizer, podem ter tomado a forma dela, ou até de outros uranianos. E aí também não posso falar nem atestar. A questão é que eu preciso alertar as pessoas para que amanhã as pessoas não venham a falar que a comandante Túnia fez isso, a comandante Túnia fez aquilo. Eu posso falar sobre a comandante Túnia e sobre os uranianos porque eu trabalho com eles, a minha essência é uraniana, e a minha essência é a do comandante Vitsu. Então, eu não, com ele, eu tenho um contato mais obviamente direto, porque todo esse trabalho está sendo feito pelas mãos dele também, e que ele tem uma relação mais aberta e menos uraniana, vamos dizer assim, mais ou menos, né, com a Terra e com os terrestres.
mas ele não iria na sua casa e não iria na casa de ninguém. Tá? Então, eu respeito o seu depoimento, eu coloco ele aqui como um depoimento de alguém que está buscando seu despertar, buscando comunicação, mas eu não tenho aprofundamento para dar esse aval positivo, porque eu não sei. Primeiro, eu nem te conheço, Davi, pessoalmente, para te dar esse depoimento, não conheço sua esposa, eu não sei que técnicas vocês usam, não é? O que eu sei é que é necessário muito bom senso para registrar essas ocorrências, porque isso é muito sério, né? Olha, com todo o envolvimento que eu tenho aqui, com esse trabalho, que eu trabalho 14 horas por dia, às vezes, com esses seres, e trabalho, e discute, e conversa, tudo de forma telepática, isso há muitos anos, e o resultado dos livros estão aí para vocês verem, a seriedade do que existe ali. Eu não vejo brecha para humor, não existe essa possibilidade, eles não são assim. Não é? A única vez que eu vi algo mais assim, bem-humorado, foi com o comandante arcturiano Kilux, que diz que ele, por tanta proximidade, tantos anos trabalhando com humanos, ele entendeu como se fazia um pouco disso e fez um livro comigo levemente mais bem-humorado. Mesmo assim, frio. Mesmo assim, frio. Então eu agradeço a você, agradeço as dicas que você deu. Essa coisa da água da túnia ser usada também para limpeza, né, de alimentos orgânicos. Mas aí que está, a dificuldade, meu amigo, em você desenvolver um trabalho como esse que eu desenvolvo, é você ter que enfrentar todos os dias uns 10 leões. Porque te cobram, te chamam de charlatão, te chamam de inventor, de criativo. Isso os mais bonzinhos, né? E tem gente que simplesmente acredita e tem os resultados do trabalho e não o estar com. Porque eu tenho certeza que se um dia o comandante Túnia vier para mim e falar assim: Fábio, eu vou fazer uma aparição em tal lugar, em tal data, eu estarei lá. E vou levar várias pessoas. Isso nunca aconteceu. Porque não é do interesse dela fazer isso. Eu ficaria maravilhado, mas nunca aconteceu. Então, meu amigo, eu respeito o seu depoimento e espero que você se aprofunde cada vez mais nesse trabalho com os seres e traga realmente maiores explicações ou maiores aprofundamentos. E, por favor, não trate isso como uma coisa tão assim simples. Estiveram aqui em casa, tal, bateram um papo. Infelizmente não é assim que funciona. Tá bom? Eu gostaria muito, mas não é. Então é isso, meu amigo. Vamos em frente e espero que você volte sempre aqui ao PVU. Tchau.
Programa Vozes do Universo. Vozes do